vou falar sobre um assunto muito importante, gente. Saúde mental dos idosos. Vamos falar sobre isso? A gente está vivendo, né, o Setembro Amarelo, que fala sobre essa questão do suicídio. Nós falamos muito sobre os adolescentes, sobre as pessoas mais novas, mas nós precisamos conversar sobre este assunto. E quem bate esse papo junto com a gente é a neuropsicóloga Aline Cristina Monteiro Rossi, que já está aqui posicionada. Seja bem-vinda lá da Unimed. Um beijo para a Unimed, né? Que traz aqui grandes profissionais para que a gente possa levar informação, um conteúdo informativo para todos vocês. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Maica. É um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante, né? Saúde mental dos idosos, como cuidar, né? Porque a gente, nós que somos jovens, vamos dizer assim, a gente esquece, eu acho que a gente acaba esquecendo que a gente vai chegar numa idade onde nós precisamos olhar com mais atenção para a nossa saúde, para os nossos pensamentos, né? Porque a gente diminui o ritmo de trabalho, os filhos já não estão mais presentes em casa, então a rotina muda. E aqui também muda, né? O que é muito comum, Maica, é sentimentos de solidão, de inutilidade, inclusive para o estereótipo da cultura, né? Que quando fala em idoso, em velho, atribui que é uma pessoa que já é mais frágil, que não vai estar produtiva, né? Isso é um problema muito sério, porque quando a gente fala uma pessoa idosa, ela tem a partir de 60 anos, mas de 60 para frente, né? 60, 70. Então, são muitas variedades de pessoas idosas. Então, não dá pra gente generalizar e achar que o idoso é um único, né? Que é só fragilidade, que é só pessoas que vão gostar de artesanato, porque não, é uma série de possibilidades de vida, né? Com certeza, né, gente? Eu vejo mulheres, assim, que têm mais de 60 anos, que 60 anos é quando se fala, né? Chegou nos 60 anos, é considerado idoso. E aí eu vejo mulheres e homens que demonstram não ter a idade, né, de 60 anos, porque a gente tem aquele estereótipo de que 60 anos é como a Aline disse, né, pessoa que já está debilitada, que não tem mais energia, e pelo contrário, né, através dessa vitalidade, dessa energia toda que ela faz durante o dia, seja atividade física, seja uma caminhada, seja um encontro com os amigos, uma viagem com a família, isso tudo traz essa vitalidade, essa vida nova para as pessoas, né? Hoje em dia se fala do envelhecimento bem-sucedido, né, então pessoas que vão ressignificar a vida, então às vezes vão cursar uma nova faculdade, uma nova ocupação, então vão dar um sentido para a vida, né? Vão fazer um trabalho voluntário, então é uma perspectiva nova de olhar o envelhecimento, né? Seria isso, então, a forma da gente cuidar da saúde mental, essas atividades, criar essa rotina, trazer esse ritmo de vida que a gente tinha, né? Na época de 50, 40 e poucos anos, para a nossa vida com 60, é isso? Isso, então é uma série de fatores, né, Maica? Alimentação, exercício físico, a socialização, então a ciência já mostrou que pessoas que se socializam com qualidade é um fator protetor para a saúde emocional e você ter uma razão, um propósito, né? Então algo que você queira ressignificado, porque é importante você viver, então eu quero fazer um voluntariado, eu quero cuidar da minha família. Então quando você tem uma razão, isso é um fator protetivo na velhice. A autoestima também ajuda, é importante a pessoa ter esse cuidado, esse olhar para ela cuidar da imagem, do exterior dela? Com certeza. E aí, quando a gente fala de autoestima, para as mulheres já é um pouquinho mais delicado, porque tem toda uma questão de envelhecer rejuvenescendo, né? Então, às vezes, acabam falando da questão do corpo, da questão da mudança da estética. Então, a gente tem que trazer essa discussão que envelhecer é ter mudanças em várias partes do corpo, né? E valorizar outros pontos também. Assim... Quem está participando com a gente, Sá, desculpa, tem uma participação, a Maria Dolores, ela está falando que ela arranjou um namorado aos 56 anos e que falou assim que está se sentindo na flor da vida, vamos dizer assim. A relação, o relacionamento, ter alguém para compartilhar a vida realmente também é um dos fatores, né? Porque, gente, eu acredito que ninguém foi criado, né? Deus não mandou a gente aqui para esse planeta Terra para viver sozinho, né? Nós vivemos em sociedade, em comunidade, né? Então a gente precisa se socializar e o amor faz bem por demais, não é não? Felicidades para vocês, viu? Casalzão aí que de repente está descobrindo novas coisas juntos, né? O amor é importante. Muitos. A relação de pertença, né? Seja num relacionamento amoroso, afetivo, seja com parentes, familiares, uma rede, uma comunidade que você tenha, né? Então, isso é muito importante. Então, se você não convive com um idoso, é importante que você ligue, que faça uma videochamada, que tenha esse contato social de alguma forma. Isso é muito importante, porque sentimentos de isolamento é muito comum e pode contribuir para os quadros emocionais, como uma depressão, uma ansiedade, né? E agora, vamos inverter o papel? A gente sabe que os idosos, eles precisam de cuidados. E tem pessoas que estão cuidando desses idosos. Como que essas pessoas que estão cuidando desses idosos devem proceder diante de um idoso, de uma pessoa que está
se sentindo com a autoestima baixa, não está mais com vontade de viver, fala que já chegou na idade que não precisa mais fazer nada, que exercício físico, para quê? Nessa altura do campeonato, um namorado, tá louco, isso aí já não faz mais parte da minha vida. Como que essa pessoa que está ali cuidando desse idoso deve proceder? O que ela deve fazer para tentar melhorar, ressignificar esse momento dessa pessoa? Mike, é importante ter um apoio, um incentivo, mas tomar cuidado com uma superproteção também de achar que o idoso não vai conseguir fazer algumas coisas, né? Então, inserir o idoso em alguma comunidade que para ele faça sentido. Às vezes, num primeiro momento, ele não vai buscar uma psicoterapia mesmo ele precisando, mas se ele buscar um outro grupo, né? Um grupo terapêutico, inclusive na Unimed nós temos, né? Grupo de arte-terapia, grupo terapêutico que se valoriza a socialização. Então, para que ele se sinta à vontade, para depois ele ir para um outro profissional que ele confia e que aos poucos ele pode se sentir à vontade. Tá chegando participação, mas eu quero reforçar aqui, se alguém tiver algum depoimento, né, para compartilhar, um comentário, manda para o nosso Instagram ou para o nosso WhatsApp, tá? O Instagram é vitrinirevista.londrina, o nosso WhatsApp é 43 3315 1313. É muito importante, gente, compartilhar experiências de vida. Eu acho que isso contribui de alguma maneira na vida de alguma pessoa, né? Nossa, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Então é importante a gente trazer esse tipo de exemplos, porque através do exemplo de uma pessoa a gente pode estar conseguindo, né, fazer com que a outra pessoa mude, vire essa chavinha, né? Se inspire, isso é importante. Né? E o diálogo é muito importante também para você que convive com o idoso, que cuida. Então, não imposição e nem a infantilização, que às vezes acontece também de tratar o idoso como infantil. Não, você tem que ter um diálogo para analisar as necessidades e quais são as cautelas, né? Isso é muito verdade, né, gente? A gente acredita que as pessoas idosas, elas voltam a ser crianças. E aí é muita proteção em cima deles e acaba que podando muita coisa que ele tinha costume de fazer quando na idade, né, mais saudável, vamos dizer assim. Apesar que eu acho que nem saudável, acho que eu falei errado aqui, porque tem muitos idosos mais saudáveis do que muitos novos, independentes, né? No tempo que eles eram independentes, e aí vai cortando aquelas atividades. Infantilizar o idoso também é um problema. É um fator de risco para a saúde emocional, porque ele pode começar a se sentir mais inútil, né? Ou começar a parar de fazer as coisas, e aí pode surgir aí um quadro depressivo, né? O Paulo está perguntando como que é essa? Que momento... Nossa, isso é importante, hein? Que momento que se deve tirar o idoso da casa dele e trazer para dentro da casa do filho, né? Esse cuidado deve ter aí, essa mudança de lugar. A partir de que momento? Uma pergunta muito importante, Mike, que não existe uma única resposta, vai variar de cada caso, né? Então tem que avaliar se esse idoso está com alguma questão neurodegenerativa, né? Que inclusive foi pauta de vocês, né? Semana passada falaram sobre o Alzheimer. Então esse idoso está com algum fator, algo nesse sentido, porque se ele estiver, isso vai ter que ser mais rápido. Agora, se não, se ele está funcional, ainda está independente, isso pode ser aos poucos, mas também dependendo da realidade daquela família, não vai dar para ser tão aos poucos, vai ter que ser. Então que isso seja dentro do possível conversado, dialogado, analisado os prós e os pontos, né? E dentro do possível também possibilitar que ele tenha alguma autonomia nessa escolha, né? Fazer isso é importante, né? Agora, você falou de um assunto muito importante, né? Que nós estamos vivendo o Setembro Lilás, que é relacionado à conscientização do cuidado do Alzheimer, né? Levar qualidade de vida para essas pessoas que estão. Nós falamos sobre isso semana passada. De que maneira que deve cuidar dessas pessoas, principalmente de Parkinson também e do Alzheimer? Quais são os cuidados que a família deve ter? A gente precisa de um cuidado, de uma saúde no geral. Então, ter um profissional médico, um profissional geriatra que vai orientar, né, qual a medicação, como que está a saúde no geral. E é muito importante também estimular essa pessoa de uma forma cognitiva, né? Então, grupos de atividade cognitiva, fazer uma caminhada. Então, assim, propor dentro de casa mesmo que a pessoa faça alguma coisa diferente, que ela ajude. E também, Maica, cuidar de quem cuida, né, dos familiares, porque a saúde mental de quem cuida também é algo assim que os estudos mostram que é bem fragilizada. Então, esse cuidador, esse familiar, que ele possa ter também um grupo, né, de apoio, de suporte, que ele possa ter um profissional para ele também cuidar. Apoio. Isso. Uma rede de cuidado, né? Isso é importante. Olha, gente, é um assunto necessário, né? Tá até aqui, ó, saúde mental dos idosos. Vamos falar sobre isso? É importante falar dos direitos, falar dos deveres de quem tem esse idoso dentro da família também. Claro que quem cuida precisa de cuidado. Eu acho que falar da importância também de não explorar os idosos, né? A gente sabe que tem muita gente que aproveita aí, ó, os empréstimos bancários, né? As facilidades que os idosos têm, né?
em buscar esses empréstimos aí e acaba ainda por cima prejudicando o nome dessas pessoas. Encher a casa dos idosos também de netos, achar que é ali que tem que ficar. Então, acho que todos esses cuidados são necessários para que esse idoso envelheça, mas envelheça com uma qualidade de vida, né? Isso é importante. Quero agradecer a sua participação aqui, agradecer a Mi, através da Unimed, que está ajudando a gente a trazer a profissional maravilhosa, que é a Aline, que bateu esse papo junto com a gente, para fazer essa reflexão sobre a importância da saúde mental dos idosos, tá bom? Até porque, né, Aline, logo não, né? Vai demorar um tempo, mas em breve, no futuro meio longe ainda vai ser a gente, né? Posso até complementar, Maica? Em 2025, o Brasil vai ser o 6º país com a maior população de idosos. Então, tá aí, né? Então, é um assunto muito importante. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E aí, para finalizar, minha pergunta é para você. O que você tem feito para a hora que chegar a sua vez? Pense nisso, tá bom? Obrigada, tá? Um beijo para você. Até a próxima.